Fala aí galera, meu nome é Felipe Dark e eu vou falar sobre detectores de ionização a gás. Vou começar pelo processo de ionização, passar pelas regiões de operação de um detector, falar sobre a câmara de ionização e o contador proporcional cilíndrico. Detectores a gás são detectores de radiação utilizados na física de partículas, que detectam a presença de partículas ionizadas. Há basicamente três tipos de detectores de ionização a gás: câmara de ionização, tubo contador proporcional e tubo de Geiger-Müller. Todos esses têm o mesmo design básico de dois eletrodos separados por ar ou um gás especial, mas cada um desses usa um método diferente de medir o número de pares de íons que são coletados. Basicamente, a intensidade do campo elétrico entre os eletrodos e o tipo e pressão do gás que o preenche no meio determinam a resposta do detector à radiação ionizante. Vou dar uma passada rapidamente sobre o processo de ionização. Sempre que a radiação passa por um gás, ela interage com as moléculas desse gás de diferentes maneiras. Agora focaremos no processo de ionização. As cargas criadas pela radiação incidente são chamadas de cargas primárias. Esse termo é usado para distinguirmos das que são produzidas indiretamente. O processo de criação de cargas secundárias é parecido com o de cargas primárias. A diferença é que as cargas secundárias são produzidas por ionização causadas pelas próprias cargas primárias e não pela radiação incidente. O valor W ali no slide é a energia média necessária para criar um par elétron-línio em um gás. O valor W representa toda a ionização que ocorre em um volume ativo, ou seja, para uma partícula que deposita uma energia ΔE dentro do detector, o valor W pode ser usado para determinar o número total de pares elétron-íons produzidos, ou seja, N é igual a ΔE sobre W. O número de elétron-íons N multiplicados pela energia média necessária para criar um par elétron-íon é igual à energia depositada dentro do detector. Temos que lembrar também que tanto os elétrons quanto os íons produzidos pela passagem de radiação rapidamente perdem sua energia pelas múltiplas colisões com a molécula do gás. Então, o modo como as cargas se movem depende extremamente do tipo e módulo da força resultante que eles experienciam. Na presença de um campo elétrico, podemos notar que os elétrons, tendo uma massa pequena comparada aos íons, sentem uma força elétrica forte e, consequentemente, sua energia desvia da distribuição de velocidade de Maxwell. Por outro lado, a distribuição de íons não é muito afetada pelo campo elétrico. Então, em um detector gasoso, o formato do pulso e sua amplitude depende não só do movimento dos elétrons, mas como também dos íons. Os íons são positivamente carregados e mais pesados que os elétrons, então no meio eles se movem meio lerdamente. Na maioria dos detectores gasosos, especialmente na câmara de ionização, o sinal de saída pode ser medido pelo eletrodo positivo ou eletrodo negativo. Nos dois casos, o que é medido é a mudança do campo elétrico dentro do volume ativo. Na presença de um campo elétrico externo aplicado, os íons se movem em direção ao eletrodo negativo, com uma velocidade de deriva muito menor do que as velocidades dos elétrons. A velocidade de deriva é a velocidade com que a nuvem dos íons se move nas linhas do campo elétrico, que é dada por essa fórmula aí. Essa velocidade é muito menor do que a velocidade instantânea dos íons, tá? Mas por que estamos falando disso, né? É porque a velocidade de deriva é um parâmetro importante, já que ela nos diz o quão rápido esperando que os íons cheguem no cátodo e sejam coletados. Ela é dada por VD é igual a μ mais E sobre P, onde E é o campo elétrico aplicado, P é a pressão do gás, e esse μ positivo é a mobilidade dos íons naquele gás. Analogamente ao caso dos íons, os elétrons são rapidamente acelerados em direção ao eletrodo positivo. A velocidade de deriva depende do campo elétrico e é dada por essa fórmula aí, que é onde VD é 2E LMT, que vocês já viram aí, onde LMT é o caminho de transferência de momento médio do elétron. Agora podemos finalmente falar sobre as diferentes regiões de operação dos detectores a gás. Baseado na voltagem aplicada, o detector a gás pode operar em diferentes modos. Cada modo difere um do outro pelas quantidades de cargas produzidas e o movimento dela dentro do volume ativo. Escolher um particular modo deste no gráfico depende da aplicação que você quer, né? Geralmente, os detectores são otimizados a trabalhar em intervalo de voltagem aplicada, que é tipicamente apenas daquele modo. Tem que estar em mente que você sempre quer estar numa região onde a gente consiga correlacionar o sinal que você mede com a radiação ionizante. Começamos pela região de recombinação. Essa região atua sem a presença de um campo elétrico. As cargas que são produzidas pela passagem de radiação rapidamente se recombinam para formar moléculas neutras. Quando aplicamos a voltagem mínima para os componentes funcionarem, algumas das cargas começam a se mover em direções opostas. E conforme a voltagem vai aumentando, a taxa de recombinação decresce e a corrente que flui no detector aumenta.
Por causa da taxa de recombinação ser apreciável nessa região, a corrente medida na saída do detector não reflete de modo acurado a energia da radiação incidente. Resumidamente, é inútil operar nessa região se o seu objetivo for medir propriedades da radiação. Quando aumentamos a voltagem até o ponto onde todas as cargas produzidas estão sendo coletadas, essa região é chamada de região da câmara de ionização. Aumentar a corrente nessa região não afeta a medida de corrente, já que todas as cargas já estão sendo coletadas de qualquer forma. A corrente medida nessa região é chamada de corrente de saturação e é proporcional à energia depositada pela radiação incidente. Os detectores criados para trabalhar nessa região de forma repetitiva são chamados de câmaras de ionização. Vale ressaltar que não dá para eliminar completamente a possibilidade de uma recombinação, mas com um design apropriado, o detector pode minimizar de forma que se torne negligenciável. Já a região proporcional, essa região já é um pouco mais complicadinha, porque como eu já disse anteriormente, a ionização primária vem da ionização causada pela radiação incidente. Se a carga produzida na ionização primária tiver energia suficiente, ela pode por si só produzir outra ionização chamada de secundária. Essas secundárias, se tiverem energia suficiente, ainda podem produzir mais íons e assim por diante, causando um efeito cascata. Claramente, isso só acontece se existir uma diferença de potencial grande o suficiente entre os eletrodos para que as cargas atinjam altas velocidades. Essa multiplicação de cargas merece uma atenção especial e é geralmente chamada de avalanche de multiplicação. Essa avalanche consegue aumentar a altura dos sinais de saídas nos detectores e, além do mais, a saída continua proporcional à energia depositada. Esses detectores que atuam nessa região são chamados de contador proporcional, porque ele é proporcional ao número de cargas produzidas inicialmente. Então, se todas as condições, como o campo elétrico, temperatura e pressão, permanecem constantes e o campo elétrico é uniforme, então a mudança no número de pares de cargas por unidade de comprimento é simplesmente proporcional ao número total de pares de carga, dada pela equação de Townsend, vista aí no slide, onde n é o número total de pares de carga e alfa é conhecido como o primeiro coeficiente de Townsend. Ele representa o número de colisões que levam à ionização por unidade de comprimento. Quando aumentamos ainda mais a voltagem e saímos da região de proporcional para uma região de proporcionalidade limitada, basicamente mais e mais cargas são produzidas dentro do volume ativo do detector, mas agora as cargas positivas são bem mais pesadas que os elétrons, então elas tendem a formar uma nuvem entre os eletrodos. Porque eu estou produzindo muitas de uma vez só, então elas acumulam, porque elas não contabilizam. E essa nuvem age como um tipo de blindagem e reduz a efetividade do campo elétrico experienciado pelas cargas. Como consequência, a gente perde a relação de proporcionalidade entre o número de cargas iniciais N0 e o número de cargas produzidas nas avalanches. Ou seja, a gente perde a relação com o sinal de saída, então essa região não é boa para operar um detector. Aumentando ainda mais a voltagem, o campo elétrico vai ficar tão forte que vão ocorrer muitas avalanches no gás, produzindo muito pares. Como consequência, um pulso largo de muitos volts será medido. Essa configuração é chamada de região de Geiger-Müller. Nessa região, torna-se impossível contabilizar as partículas incidentes individualmente, porque cada partícula causa um colapso e um pulso acima do nível de ruído. Como o pulso de saída não é proporcional à energia depositada, nem dependente do tipo de radiação que o detector está medindo, essa região não é apropriada para a espectroscopia. Não podemos esquecer que é um tempo morto significativo associado a esse tipo de detector. Lembrando que o tempo morto é o tempo que o detector está basicamente morto. Isso pode ocorrer basicamente por dois motivos. Porque já estava ocorrendo um processo no detector ou por causa da velocidade de processamento do sinal. Se a gente aumentar ainda mais, a gente entra na região de descarga contínua. Essa região é quando uma única ionização, por causa do campo elétrico extremo, inicia uma descarga elétrica contínua no gás, junto com arcos elétricos, e não pode ser controlada até que a voltagem seja diminuída. Obviamente, os detectores não podem atuar nessa condição, pois danificaria as componentes elétricas. Como vocês podem ver, eu dei um exemplo aí de descarga elétrica contínua. Finalmente, agora falaremos do design mecânico da câmara de ionização. Primeiro temos um gráfico que mostra a corrente barra voltagem característica de uma câmara de ionização para diferentes intensidades de radiação. Normalmente, as câmeras são operadas bem no meio desse platô, para evitar muita variação na corrente, por causa de alguma pequena variação na voltagem. Esse platôzinho aí do primeiro gráfico. Isso barateia, porque temos uma boa estabilidade, sem gastar dinheiro com fontes de voltagem estáveis, que são bem caras. O design mecânico consiste basicamente em três componentes: o anodo, o catodo e o gás no entorno. A geometria de cada parte depende da aplicação. Então, cada formato e tipo de gás tem seus prós e contras.
Começando pelas placas paralelas, que é o modelo mais simples que pode ser construído. Como eu já tinha dito, o pulso de saída é decorrente da perturbação no potencial elétrico, causado pelo movimento dos pares das cargas em direção dos eletrodos opostos. Nessa geometria, temos que os elétrons, por serem mais rápidos, chegam primeiro ao eletrodo, causando um pico inicial, que é esse pico que você vê aí em relação ao Tn. Depois os íons vão chegando, aumentando o pulso a uma taxa mais lenta, até que toda a carga seja coletada, que é o tempo Tp. Que aí a gente tem a voltagem máxima. Note que aqui eu usei a aproximação de que os íons e elétrons estão à mesma distância da placa. Já as placas cilíndricas oferecem um número enorme de vantagens em relação às placas paralelas. A mais notável é que a eficiência de coleta é muito superior, porque agora o campo elétrico não é uniforme dentro do volume. Essas câmeras consistem basicamente em um cilindro metálico e um fio bem no centro do cilindro que atua como um anodo, como está ali descrito na figura. Como a força elétrica é mais forte, isso aumenta a velocidade dos íons e, portanto, aumentando a eficiência de coleta. A real vantagem, já dando meio que um spoiler para vocês, é que no formato cilíndrico você consegue produzir um campo elétrico de forte intensidade perto do anodo, que é um fio, e isso aumenta a probabilidade de ocorrer uma avalanche de multiplicação. Por fim, temos a escolha do gás que fica na câmara. Como eu disse anteriormente, a escolha do gás depende de qual o seu objetivo e a aplicação que você quer. Lá atrás nos slides eu disse que a energia média para produzir um íon no gás, o valor W, depende fracamente do tipo de gás. Então, a princípio pode ser usado qualquer gás, tanto que é comum ver câmaras de íons preenchidos com ar, principalmente em laboratórios didáticos. Mas quando queremos uma medida precisa e um ajuste fino do que está acontecendo, precisamos de uma eficiência de coleta boa, que depende justamente de como as cargas se movem naquele gás. Então, quais são os usos da câmara de íons? Ela pode ser usada de várias maneiras devido à sua simplicidade, durabilidade e baixo custo. Ela pode ser usada em diagnóstico de medidas de raio-x, monitoramento de doses portais, monitoramento de intensidade de radiação e também, incrivelmente, detectores de fumaça. E quais são as vantagens de usar ela? Como eu descrevi as regiões ainda há pouco, você já deve ter percebido que não existe um detector universal que é usado em todas as regiões. E como a câmara de ionização pode ser usada em diversas aplicações, fica estranho você falar em vantagem e desvantagem, né? Já que é meio relativo. Então eu vou falar de modo geral sobre as vantagens e desvantagens. As vantagens é que é insensível à variação de voltagem. Como eu disse, o detector opera em um platô, onde a corrente de ionização independe da voltagem aplicada, o que evita justamente ter que comprar fontes extremamente estáveis. Ela tem proporcionalidade. A corrente de saturação é diretamente proporcional à energia depositada pela radiação incidente. E ela é menos vulnerável à deteriorização do gás. Como eu disse, não temos uma avalanche de multiplicação. Então, com uma mudança na qualidade do gás, não afeta muito a performance. E algumas desvantagens são a baixa corrente. A corrente é baixa para radiações típicas de ambiente. Ou seja, o sistema é pouco sensível e se torna inviável o uso em ambientes de baixa radiação. Ela é vulnerável a condições atmosféricas. A mudança de temperatura e pressão podem alterar a resposta de ionização. Mesmo sendo um efeito pequeno, é bom dar uma lembrada, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o contador proporcional. Como vimos anteriormente, a amplitude máxima que o pulso atinge na câmara de ionização de placas paralelas é diretamente proporcional à quantidade de cargas produzidas pela radiação incidente. Então, se queremos medir a radiação em situações onde a energia é baixa, a amplitude do pulso pode ser confundida com o ruído do aparelho. O modo mais fácil de se conseguir um pulso notável para uma incidência de radiação de baixa energia é fazer com que as cargas primárias acelerem, criando outras cargas secundárias. E como eu já mostrei anteriormente, isso é chamado de avalanche de multiplicação. Basicamente, o funcionamento de um contador proporcional cilíndrico é bem parecido com o da câmara de ionização cilíndrica. A diferença é justamente o regime. O contador proporcional ele opera em um campo elétrico mais intenso, que possibilita esse efeito cascata. Um contador cilíndrico típico é esse aí no slide, o anodo em forma de fio esticado e o cilindro age como um catodo. Essa geometria assegura que haja um campo elétrico mais forte perto do anodo, comparado ao perto do catodo. E essa não uniformidade, por sua vez, assegura uma melhor eficiência de coleta dos elétrons, comparada à geometria de placas planas. O alto campo elétrico permite que os elétrons iniciem o processo de avalanche e multiplicação. Para toda a geometria de contador, existe um regime de voltagem aplicada única, onde o número de cargas produzidas na avalanche é proporcional ao número de cargas primárias criadas. Isso é, N, que é o número total de cargas coletadas, e N0 é o número de cargas primárias, e M o fator de multiplicação. Para um contador típico, isso fica entre 1000 e 10.000, ou seja, o sinal é bastante amplificado. Agora vamos discutir um pouco esse fator de multiplicação.
pois determinar esse fator é essencial para o design e operação de um contador proporcional. O fator de multiplicação, para o caso de um contador proporcional cilíndrico, é dado por essa expressão aí na tela. Por causa do tempo, não vou demonstrar como chega nessa expressão, né? Porém, ela está feita no livro Physics and Engineering of Radiation Detection. Basicamente, o fator de multiplicação depende de VT, que é a voltagem de corte, em que a avalanche de multiplicação começa do raio A do fio e do raio B do cilindro. V0 é a voltagem aplicada e as outras constantes são relacionadas ao movimento do elétron no gás. Agora vamos discutir quais fatores levar em conta na hora de decidir qual gás será usado no contador, né? O primeiro fator é a voltagem de corte. Como eu mostrei na fórmula do fator de multiplicação, tem uma voltagem de corte VT, na qual a avalanche de multiplicação não ocorre. Essa voltagem de corte depende de qual é o tipo de gás e qual a sua pressão. Então, você pode ver isso aqui no gráfico, bem aqui embaixo, lá no comecinho, você vê que para diferentes campos elétricos, nós temos o coeficiente Townsend diferente de zero, né? E a linha começa em intervalos diferentes de campo elétrico, ou seja, essa é justamente a voltagem de corte. O segundo fator é o quenching. De forma resumida, esse efeito ocorre quando o subproduto de uma avalanche, um fóton, causa uma outra avalanche adicional. Um exemplo do mecanismo de produção desse fóton é dado pela desexcitação de uma molécula de gás. Por exemplo, o argônio que a gente vê no seguinte processo. Ele recebe uma radiação ionizante, cria um par elétron-íon e no processo de desexcitação ele emite um fóton na região do ultravioleta. A energia mínima desse fóton ultravioleta é em torno de 11,6 elétron-volts, que infelizmente é maior do que a energia potencial de ionização dos metais comumente usados nos contadores proporcionais. Então, quando um desse fóton atinge o cátodo, pode acabar arrancando um elétron do metal, e esse elétron é acelerado e pode acabar gerando uma cascata adicional. Para a gente resolver esse problema, é adicionado um agente no gás, que tem um alto coeficiente de absorção para fótons nessa região do ultravioleta. Por exemplo, no caso do CH4, metano, que pode absorver o fóton, ele geralmente dissocia, que é considerado um processo não radioativo. O processo de diminuir a probabilidade de uma descarga secundária é chamada de quenching, e o agente usado para esse propósito é quencher. Então é isso, pessoal. Até mais e valeu!